Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é João Lucas e esse é um projeto do Colégio Carmelina Ferreira Pedroso, do terceiro ano. E basicamente nós vamos falar com os entrevistados, com os convidados, sobre as profissões deles, que eles trabalham, que eles exercem. E hoje é o professor Fabiano, professor de Educação Física, treinador. E eu vou apresentar a minha amiga aqui, que vai participar comigo. Meu nome é Patrícia, faço parte do terceiro ano também. Pode Começar a pergunta? Uhum. Então, Fabiano, nós queremos fazer o colégio. Alguns alunos selecionamos algumas perguntas que os alunos queriam fazer para você. Tinha algumas perguntas nada a ver, mas, estamos aqui. Qual é a diferença entre o futebol e o futsal? Algumas pessoas têm essa dúvida ainda. Primeiramente, quero agradecer vocês, pela oportunidade. Quero agradecer ao colégio, o Colégio Carmelina, onde eu comecei o meu trabalho como professor de Educação Física, E pode ter certeza que a gente sempre, quando tiver a oportunidade, vai estar, trabalhando no colégio novamente. E acho um projeto muito top que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, tá? A pergunta é o seguinte, cara, o futebol e o futsal, O futebol, ele é uma modalidade que faz com que o atleta tenha mais tempo para fazer uma leitura com a bola no pé. Então, quando o jogador recebe essa bola, ele tem a média de 4, 5 segundos, até um pouquinho mais, para poder resolver a jogada que ele de repente quer fazer. O futsal, além de ser um jogo muito rápido, muito dinâmico, eu sempre explico isso para os meus atletas, que no futsal ele tem que fazer a leitura antes da bola chegar no pé. Porque muitas vezes não dá tempo, dele fazer a leitura com a bola no pé. Então, por isso que a gente sempre fala que no futsal tem o 1-2. Do jeito que a bola chega, a bola sai. Vocês entenderam? Agora no campo, não. No campo nós temos mais tempo para pensar com a bola no pé, além da diferença de jogadores, no campo você vai encontrar 22 jogadores, Então, querendo ou não, por isso o espaço é maior, mas o futsal não. O futsal, eu sempre falo que é um jogo muito rápido, Ao mesmo tempo que você está defendendo, você está atacando. Se você erra, você é obrigado a voltar correndo, senão tu vai levar o gol, E o campo te permite você arriscar lá na frente. Se o atacante errar, a defesa que se vira nos 30. Então tem mais jogadores de acordo com as suas funções, As táticas mudam tudo, Se você estiver perdendo, vai improviso. Exatamente. Então o futsal, se você está perdendo, que nem, por exemplo, eu tenho uma carta na manga chamada goleiro linha. Então eu já ganhei muitos jogos no futsal através do goleiro linha. A gente já chegou a ganhar Paranaense com o goleiro linha. Nós ficamos em segundo melhor do Brasil ano passado na Taça Brasil, numa semifinal maravilhosa que está marcado no nosso currículo, eu como professor, os meus ex-atletas que hoje estão, a maioria no profissional aí, nós estávamos perdendo para um dos estados aqui do Brasil, era, não me recordo se era Tocantins, e a gente estava perdendo um jogo de 7-3, E no segundo tempo eu resolvi fazer o goleiro linha, e a gente empatou o jogo 7-7, e na prorrogação viramos 8-7, e a gente acabou chegando na grande final aí do Brasil, entre os dois melhores do país, Então, realmente o futsal, ele te dá a oportunidade de você fazer umas loucuras. No campo, infelizmente, é assim, ou você tem uma defesa boa, para fazer 1-0 e segurar o jogo, ou infelizmente vai chegar um momento que o adversário vai mandar no jogo e não tem o que faça. Eu assisti esse jogo, foi incrível. Você assistiu? Ele passou ao vivo, no YouTube. E teve muitas pessoas assistindo, e a gente fica muito feliz de saber que nossa cidade, uma cidade tão pequena, ter o que 28, 29 mil habitantes, e a gente poder ter a honra de representar não só Arapoti, como representar o nosso estado do Paraná entre os melhores do país, E, então, assim, é um orgulho gigante. Agora, há pouco tempo atrás, eu estive no Mundial também, foi através do futsal, Nós fomos com as atletas da Seleção Brasileira Feminino Adulto, trabalhei com meninos também por 12 anos, então eles acabaram me dando essa oportunidade de estar fazendo parte da Seleção Brasileira.
E, poxa, é diferente, né? Você ir para outro país, você poder colocar em prática tudo que você, né, aprendeu durante a vida dentro do esporte. Então, assim, é algo muito honroso na vida da Totalmente gente. diferente, né? É. Segunda pergunta. Como e quando você descobriu seu talento como treinador, como técnico? Rapaz do céu, cara. Ó, pra te falar a verdade, eu comecei como jogador, né? Eu era goleiro até 2000 pra ser exato, acho que até 2008, no máximo 2009 eu era goleiro. Era goleiro e gostava de jogar no gol, inclusive que foi nessa função de goleiro que me incentivou a fazer a faculdade de Educação Física em Itararé na época. Eu estudei de 2009 a 2011 em Itararé e foi através de eu gostar de ser gol, apesar que vai fazer Educação Física totalmente diferente do que a gente gosta, que lá você aprende muito mais coisa, né? Mas eu comecei a jogar no gol, aí machuquei o ombro, né? Acabou tendo que ir agora só através de uma cirurgia, e eu falei, eu vou pra linha. Aí fui pra linha, também não deu muito certo, né? Acabei machucando o joelho, então já viu que era um jogador meio azarado. Aí em 2011, 2012, eu comecei a trabalhar como técnico. Comecei a selecionar algumas atletas adultas na época. Em 2012 eu ganhei meu primeiro campeonato regional, né, com as meninas adultas, que era a famosa Copa MCG, até hoje, né, é muito famosa essa Copa. E foi ali que tudo começou a acontecer e comecei a trabalhar com a base, né, com as meninas abaixo de 17. E aí surgiu essa vontade de me aperfeiçoar como técnico e não parei mais. Hoje, né, a gente realmente usa o dom para ensinar quem quer aprender. Sim. Deixa eu ver. Qual que é a outra pergunta aqui? Conte um pouco sobre a sua trajetória. Como você conseguiu chegar onde você está agora, que você está mais falado em Arapoti? Então, cara, a gente, se a gente for colocar, né, em tempo, demorou, isso começou em 2009, 14 anos. Foi uma trajetória longa, apesar que dentro dessa trajetória a gente teve os momentos também de alegria, né? Teve os momentos de tristeza. Isso daí, a trajetória da gente é assim que funciona, né? A gente acaba se fortalecendo dentro dos erros, dentro dos acertos. Muitas vezes a gente acabou ganhando títulos importantíssimos porque a gente errou, né? Eu sou uma pessoa que quando eu erro, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo de errado para mim voltar mais forte na próxima. E assim, foi com o passar do tempo que as coisas foram acontecendo e eu fui, né, me aperfeiçoando, fui conhecendo pessoas diferentes dentro do esporte. Isso é muito importante, você ter vínculo com as pessoas certas, professores já, né, renomados dentro do esporte, tanto no futsal quanto no campo, né, e o interesse foi vindo, e quando foi vendo, parei mais, né, e de repente começou a surgir algumas oportunidades assim, meio que, para mim, quando eu era início, eu achava que era apenas um sonho, né, então, por exemplo, disputar uma Taça Brasil era apenas um sonho. Dentro do meu TCC na faculdade, eu fiz sobre a Taça Brasil, né, eu vi a Taça Brasil como o maior campeonato do estado, do Brasil, né, e eu queria representar com o estado do Paraná, mas eu falava, poxa, quando que eu vou chegar nesse nível, né? Copa do Mundo, não vou falar a verdade, só pela televisão, né? Eu imaginaria um dia que eu poderia estar, né, numa Copa do Mundo representando o Brasil, né? E o melhor de tudo, né, ser campeão mundial, né? Em cima da Argentina, lá na Argentina, né? Então a gente já vê, tipo, até eu mesmo que estou vivendo esse mundo hoje, né, que nem a gente chama dentro do esporte, que é o famoso alto nível, né? A gente está vivendo esse alto nível, a gente conhecendo tanta gente, jogadores, né, do Brasil, da Europa, e a gente vê hoje essas meninas, esses meninos, a gente fica muito feliz e a ficha tem vezes que não cai, né? Parece surreal, né? Exatamente. E eu sei que tem muito mais coisa para viver, né? Eu tenho, né, uma programação na minha vida, todas que eu coloquei como meta eu conquistei. Eu tinha alguns sonhos, meu sonho era ser campeão com as meninas, né, dentro do estado do Paraná. Em 2019 a gente conseguiu, né, a gente foi para o brasileiro, fiquei em 5º melhor do Brasil lá em Santa Catarina,
né? Era para ter ido melhor, mas infelizmente era início, então a gente não tinha tanta experiência em alguns momentos difíceis durante o jogo, fora das quatro linhas, por ser meninas de 14 anos, né? Logo em seguida fui campeão do Paraná dentro do campo, né? A gente acabou se consagrando campeão do Paraná em 2021, isso mais ou menos no mês de outubro, né? No mês de dezembro já veio de novo campeão com futsal, aí ganhei a vaga para a Taça Brasil, né? Então as coisas foram acontecendo de um certo jeito assim que eu falei, meu Deus, né? Demorou, mas agora que veio tudo, né? Numa pegada só. E eu tenho comigo que eu tô sabendo lidar com a situação, né? A gente não pode deixar em nenhum momento cair a humildade, a gente tem que ter respeito com todo mundo, tem que ser parceiro de todo mundo, né? Para que a gente possa colher frutos lá na frente. Dificuldades. Quais foram essas dificuldades entre toda a trajetória do começo até agora, né? Não chegou a... Qual que foi a... Você diz com relação ao esporte ou desde quando começou a faculdade? Pode ser desde a faculdade. Porque para mim, cara, a dificuldade maior na época que eu resolvi, né, me aprimorar dentro do esporte, a primeira coisa que eu tinha que colocar como meta era fazer a faculdade. Isso aí eu não tinha como nem pensar em dar continuidade no meu trabalho como técnico, eu já sabia. Eu precisava ter o diploma. Sem o diploma, infelizmente, meu sonho ficaria muito distante, né, do que eu queria. E, assim, acho que a minha maior dificuldade, cara, foi realmente dentro da faculdade. Né, eu tive que pagar a minha faculdade, eu fiquei 3 anos indo para São Paulo, Itararé, todo santo dia. Né, nossa, não era distância, na época não tinha essa opção da faculdade à distância, né, que nem tem hoje, então a gente tinha que encarar mesmo todo santo dia, né, então eu trabalhava o dia inteiro, né, eu chegava em casa mais ou menos umas 6h30, 5h30 da tarde, 6h11 eu tinha que estar na frente do Biribas para pegar o ônibus e ir para Itararé, todo santo dia, chegava 00:30, 1h dentro de casa, tinha vezes que quebrava o ônibus, chegava 2, 3 horas da manhã, e no outro dia, 7h30, tinha que estar lá no colégio, dando aula para as crianças, que era o estágio que fazia eu ter o dinheiro para pagar a faculdade. Então, assim, a dificuldade e a angústia era gigante. A vontade de desistir era muito grande. Eu, né, na época, eu era casado, então eu ficava muito triste de saber que eu não poderia ajudar dentro de casa igual eu queria. Então, todo o dinheiro que eu pegava ia para a faculdade e ia para o ônibus. Comer mesmo, a gente nem tinha esse dinheiro, né, essa mordomia de chegar lá na faculdade e poder comer. Então, como eu era particular, querendo ou não, a maioria da galera lá tinha um poder aquisitivo gigantesco. Né? Então, quem salvava eu eram meus amigos. Né? Eles que muitas vezes levavam para lanchar com eles. Então, como eu estava muito focado na faculdade, eu fazia um trabalho, eles, professor, ajuda nós aí, que chamavam já de professor, né? Que eu já dava aula, era o único que dava aula dentro da sala. E aí eu ajudava eles ajudavam eu, sabe? Então, assim, depois que eu saí da faculdade, eu achei que eu venci a parte mais difícil, né? Dentro da área esportiva, eu acho que para mim foi a minha faculdade. Foi aí que você criou maturidade, né? Para continuar, para não desistir. Hoje, por exemplo, você vê que se você desistir, não chega nunca, né? Não, Então, jamais. Eu acho que o que eu passei nesses 3 anos de faculdade, o que vai vir, né, o que já veio, acaba sendo barreiras muito simples na minha vida, porque eu acho que eu tenho maturidade suficiente hoje de se livrar desses problemas e nem que seja para desviar deles. Você já né? passou por coisa pior. Eu passei por coisa pior, então hoje eu não me afinjo, não fico pilhado, nervoso, sabe? Eu sou uma pessoa que quando eu vejo que o ambiente está meio pesado, eu dou um tempinho para ele ali, né? Eu não fico me batendo naquele ambiente para tentar organizar ele, que muitas vezes a gente tem que pôr na cabeça que o problema não é a gente, né? Tem vezes que o problema é o ambiente, a gente quer mudar as coisas e a gente não tem esse poder. Então, eu vejo comigo que agora todos os problemas que vêm, eu não fico nervoso, dá pra tirar de letra, assim. Top. Aqui tem uma pergunta que os alunos fizeram. Qual times que você treina agora? Mas antes disso aqui, eu vi que você foi treinador do EPA. Isso. O famoso time de Arapoti. Exatamente. Que, tipo, é o mais... Que as pedadas do Carmelina querem... Não só o Carmelina, mas querem chegar lá. E a causa... Se você não quiser responder, eu entendo. Qual o motivo? Você é treinador do EPA ainda?
Não. Qual o motivo de você não ser mais treinador do EPA? Todo mundo perguntou assim e eu nem sabia que você não era mais. Só se você quiser responder. Não, tranquilo. É que, na verdade, o EPA foi vamos dizer assim, um sonho Sim. dos pais. E era uma coisa que eu queria para mim, porque até o momento, em 2018, eu era treinador de menina. Né? Então, eu sempre treinei meninas, eu sempre ganhei com meninas. Inclusive que no primeiro ano com o EPA, assim, de competições de alto nível, em 2019, eu ainda estava vencendo com as meninas. Que foi o ano que eu ganhei o estado e fiquei em 5º do Brasil. E eu estava iniciando com os meninos lá do outro lado. Chegou um momento que eu percebi que os meninos estavam crescendo, estavam melhorando, no começo eu punha minhas meninas para ensinar eles, chegou um momento que eles estavam ensinando as meninas. Então eu percebi, falei, poxa, então eu vou dar um tempo aqui, continuei com as meninas, mas não era tanto igual eu resolvi, sabe, dar o meu máximo com os meninos. Né? E a gente começou a fazer uma história que, falar para vocês, vai ser difícil de alguém apagar. A gente ficou desde 2018, uma geração vitoriosa em todos os sentidos, a gente simplesmente desbravou o mundo através das 4 linhas aí, né? A bola levou a gente para muito lugar, né? O EPA, por mais que eu não esteja hoje fazendo parte da organização, mas eu tenho um carinho gigantesco pela história, a gente ajudou a fabricar essa história, né? Foi um grupo que fez tudo isso, né? Mas é que, assim, na vida tudo tem um fim, né? Sim. Então eu cheguei no momento que realmente eu resolvi esse ano tirar para mim, né? Eu acho que pelas oportunidades que estavam vindo, né, na minha vida, pro meu currículo, eu achei que se eu tivesse envolvido com outras coisas, eu ia acabar interferindo, ia acabar mexendo comigo também. E quando eu recebi a convocação da seleção dos amistosos da Argentina em dezembro, daí mudaram o Mundial agora para, né, que foi em março, e eu acabei também, acho que isso ajudou um pouco eu a fazer minhas escolhas. Daí, né, mês de novembro vai ter outro Mundial do masculino sub-20, então eu estou na expectativa de ser convocado, né, o Chupinzinho, onde eu mandei algumas meninas minhas, me convocou para jogar a Taça Brasil feminina com eles, é o meu sonho, né, tá numa Taça Brasil de meninas, eu fui de meninas, agora quero de meninas. E com o EPA a gente ganhou tudo, né, tudo que vocês imaginar a gente ganhou dentro do Paraná, a gente foi destaque do Brasil, e hoje os meninos que fizeram parte dessa história, a maioria, né, tá vivendo o sonho deles lá fora, né. Em Pato Branco eu tenho o Nicolas, o Andrew, o Wesley, que eu vi uma foto dele, é o famoso mini Messi, né, que é prata da casa, o Matheus, né, também, o goleiro nosso, então estão vivendo o sonho deles, né, o Fernandinho, o Davi, né, todos os meninos aí estão tendo a chance de realizar o sonho como profissional, e saiu tudo dessa história, né, o famoso EPA. Né, o EPA continua, né, a presidenta tem o projeto aí de manter o EPA, né, tem as categorias de base, a ideia dela é manter, né, tudo isso vivo, porque uma história como essa não se acaba do dia para a noite. E da minha parte seria isso, eu acho que o ciclo, né, chegou ao fim, eu estou tentando viver um mundo de um outro lado, estou tentando viver uma coisa diferente, né, de um jeito diferente, com pessoas diferentes, de um modo diferente. Tudo novo, né? Tudo novo, para ver se a gente sai um pouco daquela ideologia, senão a gente fica acomodado, né? Sim. Porque chegou um momento que eu sabia que os meninos que nem a gente fala no esporte, ia estourar a idade, eu não ia ter, né, eles mais por perto, isso pode acabar até frustrando a gente, acostumado a ganhar tudo, de repente você começa a perder tudo, né? Então isso pode mexer com o psicológico, então eu achei melhor, né, começar um novo projeto na minha vida. Quais times você está treinando agora? Qual time? Hoje, né, eu sou chefe de divisão de esporte da prefeitura, né, a gente está com projetos, né, pro município, então, né, já vem novidades aí, as escolinhas para os adolescentes, para menina, menino, campo, vôlei. Então a ideia minha esse ano é dar essa oportunidade para outras pessoas, você entendeu?
todas as categorias, todas as idades. Hoje eu tenho meninos de 11, 12, 13 anos que a gente vê o brilho no olho deles de estar pertinho, de querer aprender, de tentar um dia chegar, né, na onde os meninos do EPA chegou, né? E acho que, né, Deus dá essa oportunidade da gente trabalhar na vida dos outros, e o meu é com adolescente, criança, então acho que eu tenho que trabalhar com um pouquinho de cada, né? Pra não forçar uma limitação, né? Exatamente. De essas coisas. Ficar preso só num grupo, né? Então acho que a minha parte eu já fiz, e agora eu vou dar oportunidade para todas as crianças, né? A gente tem a seleção da cidade, tem todas as categorias, a gente pega, né, os destaques aí dos jogos escolares, né? E aí a gente monta as seleções, tem um menino do Carmelina, do Calojas, sabe? Todas as escolas tem uma criança aí que nos representa e viaja com a gente e tá tendo a oportunidade aí de viver o sonho deles, né? Sim. É a hora deles agora. Exatamente. Algum jogador que você treinou, como você disse, eles já foram contratados por alguns times aí, né? Isso. Qual foi a tua reação quando você viu que eles conseguiram realizar pelo menos o início do sonho deles? Como que você reagiu? Como foi a tua emoção? Cara, no começo, é que nem eu sou pai, então no começo funciona assim. A gente quer e não quer. Você entendeu? O cordão umbilical não deixa você já de cara falar, nossa, que legal. Mas fala, meu Deus, tô perdendo. Você tá entendendo? Então, assim, a primeira reação é a gente, como professor, a gente bate uma angústia no coração e fala, meu Deus, né? Tudo aquilo que a gente conquistou, infelizmente, tá chegando no final do ciclo, eles precisam ir embora, eles precisam viver a vida deles, o sonho deles, e a gente tenta inventar um monte de situações para tentar dar uma seguradinha um pouquinho mais, né? Mas, assim... Não tem como segurar. Não tem como segurar. Eu acho que eu amadureci rápido essa ideia, até o ano passado eu não tinha isso em mente. Esse ano eu acabei amadurecendo isso de quando aparecer a oportunidade eu estou mandando embora, né? Inclusive há um mês e meio atrás, mais ou menos, há 2 meninas nossas que de Araputi, talvez vocês conheçam, a Maísa, Cataine, acabou fechando um contrato com Toledo, foram embora para o profissional de campo, né? Então, assim, eu fiquei com o coração na mão, porque elas têm 15 anos, elas vão fazer 15 anos. Eu falo, meu Deus, a melhor fase das meninas comigo, pra gente ganhar tudo por Arapoti, eu tô tendo que abrir mão, né? Mas, assim, por um lado, eu fico feliz porque elas vão ter mais oportunidade, já novinhas, dentro de um clube campeão, que joga os melhores campeonatos profissionais da CBF, né, no Brasil. Então, assim, a oportunidade delas deslanchar mais rápido é sendo mais novas. Porque se mandar com os 17, 18 anos, fica mais difícil. Então você disse, você perde e ganha ao mesmo tempo. Eu perco e ganho ao mesmo tempo. Então eu estou muito feliz por elas. Elas vieram agora na Páscoa, alegres. E isso faz com que a gente, né, tenha certeza que eu estou fazendo a coisa certa. O ano que vem vou estar mandando mais uma safrinha de meninadinha aí para viver a vida delas. E assim, o que eu percebi? O adolescente, né, tanto a menina quanto o menino, eles estão saindo mais cedo da casa para poder viver esse sonho, né? O clube ele está exigindo que chegue mais novo para ele poder lapidar do jeito deles, né? Então a gente, como professor aí que vamos dizer assim, a gente cria o nosso próprio jogador, eu acho que a gente vai ter que criar e ao mesmo tempo já passar para frente, porque senão a gente fica segurando vai formar ele. Exatamente. Eu falo que eu sou um professor formador. Né? Então eu vejo, você tem talento, vem treinar, começa a treinar, quando vê, né? O Paraná inteiro já está sabendo quem é, daqui a pouco vem alguém, fica de olho, leva embora e ali começa o sonho deles, né? E eu, como formador, eu tenho que formar de novo, e eu não posso parar, entendeu? Nossa. E qual jogadores que você, jogador e jogador, você tem mais orgulho? Da onde você olha assim, nossa, eu tenho orgulho, fui eu que treinei. Cara, acho que o maior orgulho meu hoje é a Andréia. A Andréia Salvador hoje, ela tá na Itália. Faz 3 anos que ela tá morando na Itália. Né? A Deia, que eu chamo, ela é madrinha do meu menino. Né? Então eu tenho uma afinidade gigantesca com ela. A Andréia hoje deve estar com uns 31 anos. Ela liga para mim, ela pergunta o que eu acho, como se eu fosse o empresário dela, né?
E assim, o meu maior orgulho hoje com relação à amizade e atleta é ver a Andrea hoje, né, não só como atleta, ela também é professora formada, ela conseguiu, né, fazer faculdades, pós-graduação, tudo através do esporte, né? Deu trabalho para mim fazer a bichinha estudar, porque não gostava, né? E a história da Andrea, né, é bem complicada, e hoje a Andrea vive na Europa, né, passou por nós, ajudou a gente, né? Eu falo que ela foi o início em 2012, quando eu fui campeão da MCG, ela estava comigo, né? Então ela que deu aquele pontapé inicial para mim aparecer, né, na região, na mídia. Então hoje eu tenho muito orgulho, eu falo para ela que cada vez que eu vejo ela eu me admiro cada vez mais, fico emocionado porque eu acho que ela foi o tudo para nós, sabe? Acho que o nome do projeto seria André Salvador. Ela mostrou que vocês conseguiram realizar aquele projeto, né? Exatamente. E assim, uma das audácias minhas, né, que eu falo que por a gente ter essa visão de ver o jogador, quem é bom, quem leva jeito, foi uma menina chamada Ingrid. O apelido dela é Johnson, ela é de Londrina. Ela morava numa favela lá, jogava com um amigo meu, e a gente conheceu ela, foi emprestada para nós, aí veio a pandemia, 2021, né? 2020. E na metade do ano, todo mundo fechou, né? Ninguém podia continuar, e esse meu amigo ainda manteve o trabalho de cidade pequena, manteve a parte física, e eu arrumei para ela. Eu peguei e mandei, além de mandar ela, mandei mais duas daqui da Araputi, a Vandressa Calarice, e para não ficar parada, eu mandei embora para lá. E hoje a Johnson, ela tá jogando no Corinthians, ela tem um contrato de 2 anos, ela jogou o Mundial pela Seleção Brasileira Sub-17, lá na Índia. Ela joga pro Corinthians, ela tem um contrato de 2 anos, ela ganha 15 mil reais por mês, e o contrato dela de rescisão tá valendo 12 milhões de reais. Então acho que isso daí foi a maior, sabe, doideira nossa, assim, da gente acertar e tirar uma menina que era complicada de lidar, a bichinha era difícil, e hoje ela é mundialmente famosa. A gente fala que ela pode ser a futura mártir da seleção brasileira. E foi uma descoberta nossa, daqui de perto. Era para ter vindo morar em Araputi na época, né, na casa do atleta, mas eu não consegui abrir por causa do Covid. E em 2021 ela já estava lá em Toledo, e de lá não deixaram sair mais, porque realmente ela é... Vocês foram um olheiro, né? Exatamente, ela é fora do padrão. Massa. E menino, não tem nenhum? Menino, olha, a gente tem, né, alguns meninos aí que a gente tem muito orgulho. Os meninos já acho que são todos, né? Eu tenho o Fefe, né, que hoje, né, tava no Criciúma, agora tá jogando no Paraná Clube, né, campo. Fernandinho foi pro Rio Claro, em São Paulo. Davi, que eu não lembro o nome da equipe do Davizinho também, né, também tá jogando campo. Os meninos que eu citei para vocês estão tudo no Pato Branco, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meninos, porque são meninos que se criaram comigo desde pequenininho. Eu tenho foto deles de 12, 13 aninhos, e hoje estão tudo homens barbados aí, né? E o melhor de tudo, vivendo, né, o sonho deles. Então, acho que dos meninos, né, que conseguiram realizar esse sonho deles, eu tenho muito orgulho, por mais que não esteja nos lugares que a gente desejava, né? Que nem eu desejei para as meninas, mas eu acho que o simples fato deles iniciar esse currículo dentro de um profissional já é um início. Ali já acho que só basta dar mais um passo de cada vez e eles vão chegar onde eles querem. Incrível. Agora, aproveitando, falando dos jogadores, qual o conselho, uma dica, uma ajuda que você pode dar para quem quer seguir a carreira de jogador? Jogador. Cara, o jogador funciona o seguinte: para você se tornar um jogador de verdade, você tem que ser muito disciplinado fora das 4 linhas. Eu sempre falo para meus meninos, para minhas meninas, tudo que você faz fora das 4 linhas atrapalha você na hora de você desempenhar, né, o seu trabalho. Então, assim, muitas vezes não adianta você ser o melhor jogador, melhor jogadora, e dentro de quadra você faz um trabalho legal, mas quando sai fora das 4 linhas, as pessoas realmente começam a entender quem é você. Uma pessoa muitas vezes sem foco, sem vontade, indisciplinada, né, acaba arrumando confusão por qualquer coisa, e isso faz com que as portas vão se fechando.
Aí você pode ser o melhor jogador do mundo, se você não entender que a disciplina anda lado a lado com o esporte, ninguém vai querer você. Tudo Né? fecha, né? Tudo fecha. Então a gente vê, por exemplo, aí, né, em nível, né, mundial, vamos falar um pouco do Neymar. Neymar é um exemplo. Neymar, eu sou apaixonado pelo Neymar, eu sou brasileiro de verdade, eu comigo não tem esse negócio de idolatrar Messi, idolatrar Cristiano Ronaldo, eu acho muito top eles jogarem. Eu sou um cara assim da raiz, eu sou brasileiro mesmo, cara, eu acho que, né, tudo tem um porquê, Sim. mas o Neymar pra mim não se tornou o melhor jogador do mundo porque ele é polêmico. Ele tá na hora errada, com as pessoas erradas, e isso faz com que a mídia vê o Neymar de um jeito diferente. A mídia não vê o Neymar como jogador. A mídia vê o Neymar como um polêmico, uma estrelinha, um mimimi que só tá em confusão. E isso faz com que ele cada vez mais fique longe da meta dele, que é se tornar o melhor do mundo, né? E vai chegar um momento que ele vai acabar ficando para trás, não vai acabar sendo um cara assim conhecido mundialmente aí, que todo mundo ama de paixão, igual um Ronaldinho Gaúcho, que chega lá na Espanha, a galera fica doido pro cara, né? Apesar do Ronaldinho Gaúcho é no mundo inteiro, né? Ronaldo Fenômeno, né? Roberto Carlos, Cafu, então são jogadores que deixaram realmente a história deles marcada, não só pelo futebol, mas como pela humildade. Apesar do Ronaldinho Gaúcho chegou no momento também era bagunceirinho, mas ele era muito humilde. Né? Um cara que realmente ele aproveitava a vida, tinha um lado polêmico, mas ele nunca desmereceu ninguém. O Neymar, infelizmente, não sei te dizer aonde que erraram na metade do processo, mas é um exemplo. É um cara que ganha milhões, que tem tudo na vida. O que ele ganha hoje, aí ele pode ter dinheiro para cuidar das 15, 20 gerações dele, né? Tranquilamente. Mas, infelizmente, o que ele mais deseja na vida dele está cada vez mais longe porque ele não tem disciplina. Sim, ser o melhor do mundo, né? Entendeu? E a gente que vive aqui no mundo normal, né? Eu acho que para chegar num patamar desse tem que ter disciplina. E a geração de hoje, vou falar para vocês, tá complicado. Tá difícil de mexer, eles querem, sabe, qualquer coisinha tão bravo, querem brigar, né? A educação mudou, os pais muitas vezes acabam passando a mão na cabeça, né? E a gente como professor, a gente tem que ser respeitado para que a gente esteja o livre-arbítrio de chegar no pai e numa mãe e falar, viu, o fulano tá aprontando. É melhor você ficar de olho, tu vai perder teu filho. E se a gente muitas vezes tomar essa atitude, acaba brigando com a gente, né? Então, a gente tem que ter uma postura e um controle emocional, porque senão você, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Você entendeu? Falando agora dos pais, você que tocou, tem alguma dica para eles? Algum ensinamento, alguma ajuda? Para eles formar os filhos para tentar seguir o sonho de jogador, ou de treinador mesmo? Eu tenho comigo, né? Eu sou pai, eu tenho minha filha que jogou, né? A Gabriele jogou por 4 anos. Eu falo que eu tenho muito orgulho pela história que ela fez ao meu lado, né? Eu falo que a minha filha, na categoria sub-14 no escolar, foi a menina que participou de 3 finais de estado seguida comigo, né? Eu falo que o recorde ficou para minha menina, né? Então, assim, tenho muito orgulho. Ela, agora, na nova geração, ela perdeu para a Cassiane, a goleira, que disputou 3 também, e uma delas ela foi campeã do Paraná e jogou brasileiro. Então, eu falei, filha, tu perdeu. Né? Mas eu, como pai, como técnico, eu tenho comigo, assim, o castigo. O pai e a mãe tem que ter um cuidado com isso, porque se o filho apronta, por exemplo, na escola, ele tem que ter um cuidado com esse dom da criança, porque se você vai lá e tira ele de uma escolinha, né, sem explicar o que está acontecendo, isso pode fazer com que ele perca o interesse. Sim. Então, a minha metodologia seria o seguinte: tu vai, tu treina, terminou o treino para casa, ou no caso o pai busca, ou a mãe busca. No dia do jogo não viaja, vai ficar sem viajar até melhorar. E ele vai sentir, se não é no amor, é na dor, o quanto é complicado ver os amigos que treinou com ele. Muitas vezes ele acaba treinando até melhor. 100% depois. Mas na hora de viajar, não. Você não vai viajar porque tu sabe que tu tá errado. Exatamente. Tá entendendo? Eu acho que esse é o melhor jeito de amadurecer, né? Os pais, eles terem uma parceria gigantesca com o professor que eles escolheram para ensinar seus filhos, né? E jamais, eu tenho comigo assim, não é porque eu sou professor, mas jamais
o pai deve pensar em falar alguma coisa contra a imagem de um professor. Sim. A partir da hora que o pai vai contra a ideologia de um professor, ele automaticamente está criando um filho para criticar professores. E a hora que ele chegar num clube, ele vai sofrer. Vai ser mais um polêmico que a hora que o professor abrir a boca, ele vai dar de frente e vai perder o emprego. Isso tanto no futebol quanto na vida. Marra, né? É marra, não vai se sentir intocável. Né? E isso tudo começa dentro de casa. Eu acho que a partir da hora que um professor chama a atenção do filho, que é um atleta, o pai tem que tentar descobrir o porquê. Que o professor não briga à toa. Sim. Entendeu? Não briga à toa, vocês podem ter certeza que dificuldade é uma coisa, falta de foco é outra. Isso tanto dentro da escola, né, quanto dentro do esporte. Entendeu? A metodologia é a mesma, serve para todos. Então, a base é os pais. A base Ali é os pais. vem tudo praticamente, né? E eu tenho comigo que se não tiver os pais perto de mim, eu não consigo trabalhar. Mas não, tem os tipo, diferentes que conseguem, tipo, que não tem pais, assim, que conseguem evoluir. Mas é mais difícil, né? Na verdade, a gente como professor funciona o seguinte, quando você trabalha com um atleta que não tem o vínculo do pai com a mãe, por vários fatores, você adota ele para ti. Aí, tipo assim, o pai e a mãe chegou e falou bem assim, pô, é seu, pode brigar. Tudo que você fizer, eu assino embaixo. Agarra. Então, eu agarro para mim e falo, filho, agora é minha vez. Então, eu brigo, eu puxo a orelha mesmo, eu deixo de castigo, eu chamo atenção, eu dou um gelo, entendeu? Daí é comigo. Agora, quando você tem aqueles pais que é doente pelo filho, acha lindo o que ele faz, e o professor sempre está errado nas atitudes que toma, aí fica complicado. Porque eu acho que é mais a dificuldade tá de você educar os pais daí. E você sabe que você não vai conseguir. Né? Se pegar um pai ou uma mãe para fazer isso é impossível. Então aí tu perde muito tempo, a criança acaba se frustrando e vai chegar um momento que ela vai acabar vindo contra você também, porque quando você brigar com ela, ela vai procurar o refúgio, que é o pai. Né? Então é complicadíssimo. Então eu até falar para você, se for para pegar um pai ou uma mãe difícil de mexer, eu prefiro que seja uma criança que eu pegue e eu cuide. Daí fica mais fácil. Fazer o papel de pai aí, e professor mesmo. E professor, aí pelo menos ele sabe que é eu que sou o responsável e não tem pra onde correr. Entendeu? Agora pensando assim, em questão do... Ele falou dos pais, agora dos alunos para chegar, ó. Muitos perguntaram como que eles fazem para entrar no time, sendo que eles não têm, muitas das vezes não têm oportunidades. É bom, mas não tem oportunidade. Boa! Isso volta no que eu falei para vocês com relação, né, às minhas escolhas, o diferente que eu quero para minha vida. Então eu tenho comigo assim, que eu acho que chegou a minha vez de dar oportunidade para todos. A gente tem que pôr na cabeça assim, quando você fala em seleção, que representa o teu município, tu vai acabar pegando quem tá bem. Sim. Se você é uma pessoa que joga bola, mas não tem ainda toda aquela desenvoltura, você tem que ir para a escolinha. E é a hora que vai ter que ter a escolinha para você desenvolver. Se o pai coloca ele numa escolinha social, né, a gente sabe que o pai também não vai poder chegar lá no professor e falar, viu, quero que meu filho seja titular. Não pode. Ali o social é um lugar, um ambiente para que todos tenham a mesma oportunidade. Se o pai acha que o filho é diferenciado, então vá particular. Chega lá, arruma um professor aí, pague, desenvolva, melhora, o filho tem jeito. Tudo depende da visão do pai e, claro, da aceitação do menino ou da menina. Mas as oportunidades, elas têm que existir, né? Que nem eu falei para vocês no começo, a ideia nossa, né, como chefe de zona de esporte é dar essa oportunidade aonde a gente tem essa criança que tem o dom, mas que não é todo mundo que está vendo. Ela vai estar no mesmo ambiente daquela criança que já está sendo vista e futuramente você vai naquele local, você já sabe onde você vai colher. Então eu estou precisando de 2 meninos de tal idade, então eu vou lá na escolinha, lá no ginásio, ao horário, eu vou chegar lá, vou assistir um treino, o professor vai falar, fica de olho nesses 2 meninos aqui, eles são diferenciados. Sim. Entendeu? Aí eles vão ir para um treino muito mais forte, um treino mais diferenciado. Para quê? Porque eles vão representar o município. Ali o sonho deles já começou a virar realidade. Mas para chegar até lá, não basta só ter vontade. É um aprendizado para eles. Tem que ter foco, tem que aguardar o momento certo,
os pais têm que entender o momento certo também. Não adianta a criança ter a chance e os pais não ter o tempo o suficiente para poder ajudar, eu não vou levar você lá. Entendeu? Então, assim, os pais têm que entender que se é o momento da criança, ele tem que fazer um sacrifício. Eu tenho muitos pais que vão lá, trabalham o dia inteiro, leva o filho, senta e fica lá 1 hora assistindo o filho jogar bola. E muitas vezes são crianças que não têm aquele desenvolvimento top, mas não interessa, eu quero ver meu filho aprender. Eu vou ser prova viva que ele vai aprender do zero, entendeu? Então, acho que oportunidades são para todos. Você falou aí que a dificuldade é grande para entrar no time. Mas para você, na sua opinião, o que você acha que um jogador tem que ter para entrar num time? Personalidade, de foco, essas coisas. Cara, para ele entrar numa equipe para jogar campeonato, já você disse, eu acho que ele tem que ter uma personalidade gigantesca. Só se você bater o olho, você já vê que o cara é diferente. Vou dar um exemplo aqui do colégio de vocês, o Thiago. O Thiago, quando eu bati o olho no Thiago, eu já vi que o cara não era normal. Inclusive que o Thiago foi o nosso 10 na Taça Brasil, né? Foi destaque no Brasil. Então o menino era um menino que nunca tinha experimentado, né, essa oportunidade de jogar entre os melhores e do nada ele entrou, ganhou espaço e se tornou o melhor em tão pouco tempo. Tem menino que já fazia 4 anos que estava lá e o cara em 3, 4 meses se tornou o melhor ali. Eu jogava com ele de vez em quando, Então, não tinha nem como... Você tá entendendo? Gostar, Então assim, acontece isso, né, do menino ou a menina já ter o dom. Sim. E tem aquela criança ou adolescente que tem a vontade de estar naquele lugar, mas ele tem que entender que ele tem que se preparar primeiro. Entrar numa escolinha, você chegar no cara, falar, viu, eu preciso saber quem é você. Pô, eu queria jogar no time, tá, mas na onde você já jogou? Você jogou os escolares? Não é tipo, você é bom, mas não é só isso. Não. É para você chegar num patamar desse, você tem que ter um conhecimento, a gente tem que saber quem é você. Entendeu? Jogou os escolares, como foi teu destaque, você entendeu? Porque muitas vezes vai ser injusto com um monte de menina que já jogou aí um monte de campeonato e você, né? Então eu acho que quem tá começando tem que começar do zero. Ir numa escolinha, se destacar desde o começo, porque para acontecer igual aconteceu com o Thiago, isso é raro. Eu já acho algo raro. Acontece, mas é raro. Entendeu? Incrível, era um jogador. E você falando dessas escolinhas, aonde estão essas escolinhas situadas? Porque muitos alunos procuram, mas eles recebem uma porta na cara. Entendi. Então, assim, vamos dar um exemplo. O professor Jean. O professor Jean vai começar todas as quarta-feiras, né, lá no estádio Bianor Nunes, para quem gosta de campo. Então, se eu não me engano, das 3 às 4 da tarde, né, meninos que nasceram até, for fazer 13 anos, vai treinar nesse horário. De 14 a 17 anos, já é das 4 às 5. Seria a galera do campo. Na sexta-feira, 1h30 da tarde até às 5 horas, o professor Ocimar vai estar trabalhando com o futsal. Então, a criança que queira, é só chegar lá com o de maior, vai preencher uma fichinha, né? Tem todo um cadastro lá, para que ele possa se anexar dentro do projeto. Lá também vai estar todas as idades certinho, ele vai de acordo com o horário dele, certo? O professor Carlão, ele vai abrir a escolinha para a galera do vôlei. Então, né, procura aí meninas, meninos que queiram jogar vôlei, vai ser todas as terça-feiras, também no ginásio Bigodão após o almoço, a partir da 1h30 até as 5, tem as idades tudo certinho também. A galera vai estar lá, pode chegar lá, fazer o cadastro e jogar vôlei. É bom, né? Vai Diversificar. Exatamente. A ideia nossa, se Deus quiser, é conversar com a galera aí para ver se a gente monta do basquete ou do handebol. A gente sabe que no momento a procura é pequena, mas se a gente não começar não vai ter atleta. Mas a procura maior é futebol e futsal. A gente sabe que não adianta, a criançada é apaixonada, tanto o menino quanto a menina, e aí a gente tem que ter esses professores. Agora, na prefeitura saiu o concurso público, né? A prefeitura já vai estar contratando 2 professores, né, em bacharel para estar dando aula, né, treinamento para a sociedade aqui em Araputi. Então, assim, se Deus quiser, tem tudo para dar certo, e essas crianças, né, que tem vontade de experimentar algo diferente, ela vai ter as portas abertas. Vamos conseguir.
Entrar na dinâmica. Tenho mais uma pergunta. Vamos ver. Teve um aluno, eu não sei se é a pergunta dele direito, mas o que eu tive que entender. Ele quis perguntar como fazer para entrar no EPA. O que a pessoa tem que ter para entrar lá? Então, é que nem a gente comentou. Pelo menos na época que eu trabalhava lá, a gente tinha que entender quem era o jogador. Sim. Porque o EPA, né, até o momento, ele não é uma escolinha. Sim. Ele é um local onde o jogador já tem que estar num nível lá legal já, né, até para poder aguentar o treinamento, porque o treinamento lá ele é diferente, ele é um treinamento mais pro alto nível, você entendeu? E assim, creio eu que futuramente a presidenta Elaine vai estar abrindo as escolinhas, né, do EPA, que sempre foi um sonho dela, e a hora que ela estiver abrindo essa escolinha, com certeza ela vai estar abrindo a porta, né, as portas, né, para todas as idades que queiram, né, chegar lá, aprender, desenvolver e poder ganhar o seu espaço dentro da equipe do EPA, porque é o seguinte, se vai no futsal são só 14 vagas. Aí quantos adolescentes tem dentro da Arapoti para 14 vagas? Então a gente sabe que ali são para poucos e realmente você tem que estar muito bem preparado fisicamente, psicologicamente, para você poder tentar brigar pelo teu espaço. Entendeu? É igual você ir lá fazer um vestibular. Teu sonho é trabalhar em medicina. Chega lá, tem uma vaga para 100. Então, tu vai ter que brigar por 100. Estudar, ser diferente, né? Porque só você falar eu quero, mas não correr atrás, né? Fica difícil. Não é impossível. Mas tu tem que saber os caminhos e quando aprender os caminhos, tem que aproveitar. Falar de convocação. Como que você convoca, como você faz seus esquemas, suas táticas? Tipo, tem um jogo difícil, uma final, por exemplo. Como você seleciona os jogadores, tipo, mentalmente preparados e fisicamente preparados? Como você vê que eles estão prontos para aquela final, aquele jogo? Na verdade, quando você chega numa final, cara, o mais complicado é o psicológico. É uma coisa que é difícil da gente trabalhar, né? Porque você vai chegar lá onde tem 14 meninos ou 14 meninas com emoções totalmente diferentes, né? Tem um que tá com uma emoção com relação ao medo, tem outro que tá com meio elétrico e acaba entrando dentro de quadro de campo fazendo errado porque não tá entendendo que tá correndo errado, chutando errado. Então, assim, a gente como professor, a gente tem que ter esse cuidado, porque fisicamente a gente já tem que fazer com que o atleta chegue bem naquela final. Sim. Então, isso daí, fisicamente, taticamente, não tem como a gente deixar para a última hora. Isso aí já é uma coisa que é do professor. Agora, com relação ao psicológico, vou falar para você, por mais que a gente queira fazer com que eles cheguem ali, né, de cabeça erguida, calma, fique tranquilo, não, professor, não tem calma, é uma final. Entendeu? Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que ter uma postura perante a eles, ajudar. A hora que erra, tu tem que saber o jeito que você cobra, porque senão tu perde o jogador. Principalmente meninas. As meninas, se elas chegarem pilhadas numa final e tu não saber conversar, tu perde o time inteiro. Sim. Tu perde o time inteiro, o ginásio tá lotado. Se você falar um pouco mais alto, já acha que você tá gritando com ela. Aí a amiga tá do lado, já fica doido, você tá gritando com ela. E aí, quando vê, você perdeu o time inteiro. Até o adversário tá ficando bravo. Né? Agora o menino, não. O menino, ele se transforma, ele fica doido, ele não tem medo, mas quando ele resolve errar, ele erra mesmo. Não adianta. São situações que a gente, como técnico, não consegue ter um poder ali. Pedir para Deus ali que dê certo deles mostrarem tudo que eles aprenderam no decorrer da temporada. Sim. Agora, uma última pergunta para a gente ir para a dinâmica. Em qual campeonato você teve o melhor desempenho e resultado? Melhor desempenho? Qual foi o mais marcante? Mas assim, com relação ao professor ou professor e a equipe? Sim. Pode ser os dois. Os dois. Olha, como equipe, eu acho que o meu melhor resultado foi na Taça Brasil, né? Porque era a minha equipe. Eu treinei, eu me dediquei por anos, os meninos cresceram ao meu lado, eu fui vendo o desenvolvimento deles aos poucos, foi 4 anos juntos. Então ali realmente foi uma coisa muito importante, porque era meu trabalho. Entendeu? Eu fiz tudo aquilo ali, cara, de um jeito que eu falei, pô, tá dando certo.
né? E tudo aquilo que foi acontecendo com o passar do tempo, eu cheguei, né, entre os 2 melhores do Brasil. Só não fui campeão porque, infelizmente, na metade do processo perdi, né, 4 atletas importantíssimos. Um deles era o Igor, daqui do Carmelina, que machucou o joelho, né? Um outro menino meu de São José também machucou o joelho. E os 2 melhores meninos meus na época eram os mais velhos, o Nicolas com o Wendel, foram embora. Um foi para Pato, outro foi para Castro. Então, acho que se eu tivesse com a equipe completa, do jeito que eu ganhei o Paranaense, eu ganharia o brasileiro. Eu ainda tenho comigo até hoje que o brasileiro era meu, mas infelizmente na prática não deu certo. E para mim, como técnico, acho que o Mundial. Para mim, como técnico mundial, a equipe não era minha, que nem diz, né? A gente foi convocado pela seleção, né? Tinha 11 professores, né? Tinha 13 jogadoras, né? Do Brasil inteiro, até da Europa. Então, assim, como professor, e acho que foi o Mundial. Obviamente, o Mundial foi importante tanto para você, mas para a seleção, né? Mas para você mesmo. O mais importante foi da tua equipe, né? Da minha equipe. Se for colocar na balança, eu acho que, né, eu sabia que tudo que estava dentro de quadra era a minha opinião, o meu trabalho. Eu acho que foi muito importante para mim. Muito importante para mim mesmo, né? Ganhar, ficar entre os... ser campeão estadual, né? Chegar entre os 2 melhores do Brasil através do meu trabalho foi um orgulho para mim mesmo. Maior orgulho. Maior. Fazer a dinâmica agora? A gente... Pode explicar? Pode explicar. A dinâmica é assim. Defina em uma palavra. Supondo assim, esporte. Você vai falar uma palavra que defina tudo isso. Esporte para você. Carreira. Tudo que defina a carreira para você em uma palavra. Eu vou começar. Esportes. Realização. Sim. Vitória. Vitória. Projeto. Família. Tudo. Sucesso. Sucesso. Merecedor. Sim. Deus. Base. Sim. Treinador. Conhecimento. Agora o último do meu, objetivo. Objetivo. Sim. Ensinar. Sim. E último. Jogador. Disciplina. Sim. Fechou. Acho que foi. Tem mais alguma pergunta? Não. Alguém de vocês tem uma pergunta? Não. Não? Fechou. Então, queremos agradecer a sua presença ilustre, Muito que foi... obrigado. Uau, fluiu como rios. E esse foi mais um podcast. Agradecemos a presença ilustre do professor Fabiano, que tem uma trajetória e vai ter ainda, acredito eu. Então, esse foi mais um Pod Café. Tchau.